Então, retornando para a nossa segunda parte do nosso tema hoje, perispírito, né? Eu vou chamar esta segunda parte de lendo nas entrelinhas, porque ler nem sempre significa entender, entender nem sempre significa aprender. Nosso codificador dizia que a gente precisava ir no conteúdo, na essência, buscar a coisa. Então vamos adiante aqui. O fato é que o nosso querido Allan Kardec, né, ele deixa claro várias vezes, eu vou repetir, várias vezes, a necessidade do aprofundamento do conhecimento a respeito do perispírito, principalmente para permitir o avanço da medicina, da psicologia, como instrumentos de alívio, tratamento, cura de boa parte dos problemas humanos, entre outras aplicações. Vocês querem ver? Para que não fique a impressão de que é uma opinião minha. Não é uma opinião. Eu também concordo com ela, mas não é uma opinião minha. Vejamos. Olha o que diz Kardec inicialmente no Livro dos Médiuns, né? No item 54, na segunda parte, item 54. A medicina, considerando apenas o elemento material ponderável, priva-se do conhecimento de uma causa permanente de ação na apreciação dos fatos. Lembraremos somente que o conhecimento do perispírito é a chave. Eu quero que vocês fixem bem essa expressão, chave. O conhecimento do perispírito é a chave de uma infinidade de problemas até agora inexplicáveis. O que ele está dizendo? Que a medicina olha no corpo físico uma doença que nada mais é do que o efeito de uma doença do espírito que está depositada lá nos arquivos da alma em algum departamento específico, de acordo com a sua natureza. É isso que ele está dizendo. Quando a medicina olha apenas o corpo físico e não busca olhar o corpo espiritual, ela não acha, ela combate o efeito, ela não combate a causa. Por que uma pessoa se submete a uma cirurgia, extirpa um órgão, onde há ali um processo, por exemplo, canceroso, e daqui a pouco a doença volta a aparecer num órgão ao lado ou próximo? Por quê? É porque a causa que está dando origem àquela doença não foi erradicada. Você pode ir retirando órgão a órgão e ela vai. Por quê? Porque está no perispírito. Então ele está dizendo, olha o que o nosso codificador está dizendo, a medicina se priva do conhecimento de uma causa permanente de ação. Ela está olhando errado, ela vai fazer quimioterapia, radioterapia, cirurgia, dar remédio. Ela não está indo na causa. Ela está combatendo os efeitos. Aliás, muito acertadamente, é isso que ela tem que fazer mesmo. Mas não estou aqui, não sou contra a medicina, pelo contrário, a medicina existe e avança pela permissão divina, para o nosso socorro, alívio, bem-estar. Graças a Deus existe a medicina, graças a Deus existem os médicos, os biólogos, os pesquisadores, ótimo. Não é isso que eu estou falando. Mas, para uma medicina do futuro mais avançada, nós temos que olhar mais adiante. Olha só o que nosso codificador diz na Gênese. O perispírito representa importantíssimo papel no organismo e num sem número de afecções que se relacionam com a fisiologia e a psicologia. A Gênese, capítulo 1, item 39. Depois, o estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma, abre novos horizontes à ciência
e fornece a chave, outra vez a chave, para a compreensão de uma multidão de fenômenos até então incompreendidos pela falta de conhecimento da lei que os rege. Gênesis capítulo 1, item 40. Allan Kardec está nos convidando, desde 1862, depois em 1868, a aprofundarmos o estudo a respeito do perispírito com fins de beneficiar a medicina, a psicologia. Porque boa parte dos nossos dramas está depositada nos arquivos da alma, lá no perispírito, cada uma no seu departamento certinho. Como chegar lá para atuar naquilo? Vamos ver como Kardec sabia mais sobre o perispírito? Vamos refletir. Quando ele disse assim, nós já falamos sobre isso, este último perispírito, embora fluídico, etéreo, vaporoso, invisível, é também material. Bom, ou a coisa é vaporosa ou é material. Nós não temos coisas ambíguas dessa forma no nosso dia a dia, né? Mas aí ele diz assim, né? Já lemos isso, mas vamos ler de novo agora com uma maior percepção. O espiritismo experimental. Olha só, continua havendo o espiritismo experimental ou todo mundo só diz que Kardec não falou e pronto, cruzamos os braços? Desde a sua partida. Acho que estamos mais tempo de braços cruzados, né? Do que fazendo experiências. O espiritismo experimental, ele não disse, olha, quando eu desencarnar, acabou a experiência. Ele não falou isso. Em momento nenhum ele disse isso. Quem deduziu isso está equivocado ou não sabe alcançar as suas mensagens. O espiritismo experimental estudou as propriedades dos fluidos espirituais e de sua ação sobre a matéria. Demonstrou a existência do perispírito suspeitado. Olha só como ele coloca de forma assim. Suspeitado desde a antiguidade e designado por São Paulo pelo nome de corpo espiritual. Isto é, corpo fluídico da alma. Está na Gênesis. Então, na verdade, ele está dizendo que sabe algumas coisas sobre o perispírito, mas está colocando de uma forma genérica. A gente precisa avançar nisso aí. Como ele fez uma referência às religiões ou doutrinas que suspeitavam, desde a antiguidade, significa que ele se deu o trabalho de ler. Ele não ia falar a respeito de religiões e doutrinas que suspeitavam, sem ter a curiosidade, como era sua característica, de examinar isso. Quando ele bota essa frase aqui, significa que ele foi lá e olhou, pesquisou. Talvez não tenha tido tempo de completar o trabalho. Então, podemos fazer isto hoje, nós aqui, de uma forma sucinta, rápida, e poderemos nos aproveitar de Leon Denis, Depois da Morte. Porque o grande seguidor de Kardec naquela época fez a parte dele e dá algumas informações para depois a gente analisar isso em conjunto. O que ele diz no livro Depois da Morte? Aliás, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, esse livro é um livro, para mim, oriundo da Casa Espírita Eurípides Barçanufo, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Esse livro, para mim, é um livro extremamente relevante. Graças ao livro Depois da Morte, entre outras coisas, este livro foi um dos elementos que influenciaram
muitíssimo o jovem, brilhante, atuante, católico Eurípides Barçanufo, depois da sua leitura, a tornar-se espírita. Então não é um livro qualquer para mim. Eu, tão vinculado ao Eurípides Barçanufo há tantos anos. Então, se ele serviu para Eurípides, com certeza serve para mim. O que diz Leon Denis, esse grande elemento? Aliás, eu não sei se vocês se deram ao trabalho de observar que o acaso não existe, que o nome de Allan Kardec é Hippolyte Léon Denisard Rivail. Léon Denisard, Léon Denis. Não é por acaso. Quando Kardec perguntou lá aos espíritos, em dado momento, né, sobre a codificação, ele até recebeu uma orientação dizendo: olha, você está indo bem, temos certeza que você vai concluir o seu trabalho, mas se você não o fizer, nós temos meios, recursos para completar a sua obra. E nós podemos deduzir que era o grande Leon Denis, o seguidor imediato de Kardec. Vamos ver o que Leon Denis nos traz neste livro aqui. Depois da morte, no meio do 10º parágrafo, logo na introdução do livro, diz assim Leon Denis: doutrinas que foram a alma das civilizações passadas reaparecem sob mais desenvolvida forma em numerosos fenômenos por muito tempo desdenhados, mas cuja importância, enfim, é pressentida por certos sábios, vem oferecer uma base de demonstração de certeza. Ele está falando de todo aquele conjunto de fenômenos ali, percebido pela doutrina espírita, quer dizer, aquilo que já tinha sido observado lá atrás por aquelas doutrinas, né? Agora voltam outra vez. E aí ele diz, olha só, as práticas do magnetismo e do hipnotismo, da sugestão, mais ainda, os estudos de Crookes, Russell Wallace, Paul Gibier, etc., sobre as forças psíquicas, fornecem novos dados para a solução do grande problema. Abrem-se abismos, formas de existência revelam-se em centros onde não mais se cuidava de observá-los. Então ele chama a atenção de que aquilo que tinha sido visto antes, agora voltava a ser objeto de atenção. Naquele momento na França e em alguns outros polos. E dessas pesquisas, desses estudos, dessas descobertas, nascem uma concepção do mundo e da vida, um conhecimento de leis superiores, uma afirmação de ordem e da justiça universais, apropriados a despertar no coração do homem como uma fé mais firme e mais esclarecida no futuro, um sentimento profundo dos seus deveres, um afeto real por seus semelhantes capazes de transformarem a face das sociedades. Aqui ele estava falando de toda a fraternidade embutida na moral cristã, na moral espírita, que é o desejo nosso de dignidade, respeito para todos. Então, ele diz que isso já tinha existido antes e que de alguma forma lá atrás, por algumas razões, se perdeu e que agora se resgatava. Ele vai fazendo uma conexão, um vínculo entre o passado e o presente daquela época. E aí ele diz o seguinte, na primeira parte do livro, ele trata das religiões e daquilo que ele chamou, Leon Denis, a doutrina secreta, mostrando, né, que desde sempre práticas, ritos, crenças eram lançadas às multidões. A massa, de uma forma geral, ainda muito ignorante, né,
e que se contenta com aqueles rituais, com aqueles eventos, né, grandiosidade. E convenhamos, as massas continuam se contentando com isso até hoje. Até dentro das casas espíritas. Não vamos apontar o dedo em cima de certas outras instituições, não. A gente adora, né, um absurdo. Mas aí Leon Denis diz o seguinte, mas que por trás de tudo isso havia uma essência, uma verdade única. E quando a gente fala de verdade, só tem uma, Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade única sempre estará vinculada a Jesus de Nazaré, o nosso Cristo, o nosso Mestre, o nosso amado governador planetário. E aí ele diz, uma verdade única para estudo, compreensão, uso e domínio, só que naquela época do passado era para consumo dos iniciados. E diz, Leon Denis, descobre-se então uma doutrina única, superior, imutável, de que as religiões humanas não são mais do que adaptações imperfeitas e transitórias, proporcionadas às necessidades dos tempos e dos meios. Conforme cada civilização, cria-se uma forma de entrar em conexão com Deus. É o intermediário, que nós tanto nos acostumamos. Né? Antigamente, nós íamos lá e encomendávamos preces, missas, orações, porque não sabemos fazer. Como que eu posso pedir a alguém para fazer uma oração pela minha mãe, se eu sou a pessoa que mais ama a minha mãe? Quem vai fazer com mais fervor, com mais intenção, com mais verdade do que eu? Não vai ser um estranho, um terceiro, que nem sabe direito o nome dela. E nós nos acostumamos a isso. Na casa espírita, frequentemente, uma pessoa pede para mim, reza pelo meu filho. Eu digo, eu rezo pelo seu filho, mas reze você, porque eu nem conheço seu filho. Agora já passei a conhecê-lo, porque você está me dizendo, mas com certeza você nutre por ele um sentimento, uma emoção muito mais intensa e maior do que a minha. A sua prece é muito mais poderosa do que a minha, mas eu farei. Nós nos acostumamos a terceirizar serviços divinos, entrar em conexão com o nosso Criador. Olha só o que Leon Denis diz na obra. Em nossa época, muitos fazem uma concepção do universo, uma ideia da verdade, absolutamente exterior e material. A ciência moderna, em suas investigações, tem se limitado a acumular o maior número de fatos e depois a deduzir as suas leis. Obteve, assim, maravilhosos resultados. Porém, por tal preço, ficar-lhe-á sempre inacessível o conhecimento dos princípios superiores e das causas primárias. As próprias causas secundárias escapam-lhe. O domínio invisível da vida é mais vasto do que aquele atingido pelos nossos sentidos. Lá reinam essas causas de que somente vemos os efeitos. Então aqui ele mais uma vez diz que o homem precisa desenvolver outras capacidades além dos 5 sentidos básicos criados para a vida física, quando nós queremos ampliar a nossa capacidade e passar também a acessar a vida espiritual. E daí a prática séria da mediunidade, séria, responsável, dentro de uma instituição espírita séria, corretamente direcionada, dirigida com firmeza e seriedade. Os médiuns precisam trabalhar estas características, porque senão nós continuamos no campo físico, sem penetrar as causas primárias, os princípios superiores, como nem os secundários a gente acessa, quanto mais os principais.
É isso que Leon Denis está dizendo aqui. E aí, olha só o que ele diz. Adiante. Na antiguidade, lembra aqueles antigos que suspeitavam que Kardec faz a referência? Agora ele vai informar aqui Leon Denis. Na antiguidade, tinham outra maneira de ver e um proceder muito diferente. Os sábios do Oriente, da Grécia, não desdenhavam observar a natureza exterior. Porém, era sobretudo no estudo da alma, de suas potências íntimas, que descobriam os princípios eternos. Para eles, a alma era como um livro em que se inscreve em caracteres misteriosos todas as realidades e todas as leis. Então, olha só, Kardec pergunta assim no Livro dos Espíritos, por exemplo, onde está no homem escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem rapidinho, na consciência. Em qual departamento do perispírito está localizada a consciência? Por favor, me respondam. Pela concentração, falando dos antigos, pela concentração de suas faculdades, pelo estudo profundo e meditativo de si mesmos, elevaram-se até a causa sem causa, até ao princípio de que derivam os seres e as coisas. As leis inatas da inteligência explicavam-lhes a harmonia e a ordem da natureza. Assim, prestem bem atenção na frase, assim como o estudo da alma lhes dava a chave dos problemas da vida. Olha aqui Kardec dizendo que o estudo do perispírito é a chave, e aqui Leon Denis diz a mesma coisa. E ele está dizendo que essa era a prática dos antigos. O estudo da alma lhes dava a chave dos problemas da vida. A alma, acreditavam, colocada entre dois mundos, o visível e o oculto, o material e o espiritual, observando-os, penetrando em ambos, é o instrumento supremo do conhecimento. Conforme seu grau de adiantamento ou de pureza, reflete com maior ou menor intensidade os raios do foco divino. Olha aí a doutrina espírita aí. A razão e a consciência não só guiam nossa apreciação e nossos atos, mas também são os mais seguros meios para adquirir-se e possuir-se a verdade. A tais pesquisas de Leon Denis era consagrada a vida inteira dos iniciados. Não se limitavam, como em nossos dias, isso ele falava lá em 1800 e alguma coisa, e nós estamos já em 2020, e a pergunta é se nós continuamos iguais, né? Apesar de tudo que nos foi solicitado pelo nosso querido codificador. Não se limitavam, como em nossos dias, a preparar a mocidade com estudos prematuros, insuficientes, mal dirigidos para as lutas e deveres da existência, etc, etc. Complicou, né, amigos? Já são decorridos mais de 150 anos do desencarne de Allan Kardec. O que a ciência espírita pesquisou, descobriu e aprendeu sobre esse assunto para ajudar no alívio, socorro, tratamento e cura do ser humano, com base no maior e melhor conhecimento do perispírito, como enfaticamente recomendou o nosso grande codificador. Já obtivemos a chave, ou a porta da alma continua fechada para nós. Vamos pensar? Vamos pensar? O que descobriram os iniciados? Tal como o Leon Denis, porque a partir de depois ele vai começar a falar dos Vedas, dos Brahmanes, da Grécia e etc. O que eles descobriram, esses iniciados que dedicavam uma vida inteira e pesquisavam,
O que eles descobriram a respeito da alma humana? Né? Vedas, Krishna, Buda, o hermetismo do Egito, na Grécia, Pitágoras, Sócrates, Platão, a cabala judaica, etc. O que eles descobriram? Temos aqui um quadro, não sei se ele é legível, mas eu posso dizer para vocês o seguinte: aqui os corpos do homem, segundo as diversas escolas filosóficas. E eles começam a apresentar não apenas espírito, perispírito e corpo. A maioria apresenta 7 níveis, do espírito até o corpo físico. Na escola budista esotérica, na escola hebraica, na egípcia faraônica, na vedantina, eles apresentam 7 corpos, 7 níveis com funções diferentes, cada uma com designações diferentes, né? E mais ou menos concordantes, todos eles, nas funções. E aqui eu acho que com esses níveis a gente vai entender aquela dúvida que surgiu a respeito de deixa aí o perispírito, mas está permanentemente ligado ao espírito. Na verdade, o que nós observamos analisando esses múltiplos departamentos e corpos, que têm funções diferentes, é que tem alguns que são mais próximos da matéria. E esses, com certeza, são formados pelos elementos do planeta. Esses são mais materiais, como ele diz, e esses são deixados. Agora, os mais sutis, mais etéreos, mais fluídicos, esses estão em permanente contato com o espírito. Então, sim, deixa uma parte e leva a outra, porque senão perderia a memória, perderia a informação. Nós falamos de centelha, né? Faísca, fagulha, centelha etérea. Só para vocês entenderem uma coisa. Se nós estivéssemos caminhando na rua, não é? E por um acidente se rompesse algum cabo de alta tensão e nos atingisse, nós sabemos que geralmente isso provoca uma morte imediata, porque o corpo humano não resiste a uma temperatura, a uma energia grande. Então, normalmente, quando um cabo de alta tensão bate, compacta, desencarna na hora, na maioria das vezes. Por quê? Porque uma fagulha, uma centelha, ela tem um volume absurdo de calor, de energia. É da mesma coisa, uma energia no Brasil, vamos dizer, lá numa hidrelétrica como Itaipu, a energia produzida lá, 800 mil quilowatts. Nós não podemos ligar 800 mil quilowatts numa lâmpada, no nosso aparelho, para, digamos, carregar o nosso aparelho celular. Então, o que acontece? Acontecem rebaixamentos energéticos. Ela é gerada a 800 mil, começa a ser transmitida por linhas, aquelas grandes linhas de transmissão que a gente vê pelas estradas, pelas cidades. Chegam numa cidade, numa subestação, ela é reduzida para 380 mil. Dali ela chega ali em 380 mil, a subestação reduz aquilo para essas linhas que a gente vê nas nossas ruas aí, aéreas, 13 mil. E perto das nossas casas tem lá um transformador que de vez em quando estoura, né? Por um problema ou outro, que ali ele reduz a energia para 110 ou 220, dependendo da cidade do Brasil em que cada um esteja, fazendo com que a energia chegue na tomada numa temperatura que o equipamento, né, o micro-ondas, a televisão, o computador, vai funcionar perfeitamente bem. Então, todo esse, desde a produção da energia até chegar no aparelho, aquilo vai sendo reduzido. Se o espírito, que é pura energia, a centelha divina, se ele incidisse direto sobre o corpo, ele desintegraria o corpo. Então, essa sucessão de corpos é para fazer rebaixamentos energéticos de forma que a energia chegue ao corpo
não só pela energia, né? Estou falando só de um ponto da situação. Chegue da maneira correta para o corpo ter saúde. Então, só para a gente entender por que a gente tem todos esses agregados para que a coisa se ajuste perfeitamente, para permitir uma vida física num planeta como a Terra. Na verdade, esses 7 corpos, né, desde o corpo físico até o espírito, têm funções diferentes. Não vamos tentar aqui hoje resolver isso, mas aqui estão os departamentos da alma, onde estão lá depositadas as emoções, a consciência, a memória, e os médiuns, sonâmbulos, videntes, podem observar uma série de coisas se forem treinados a observar e trabalhar os corpos, às vezes até separados, da mesma forma que o homem precisa, às vezes, separar os elementos do átomo para poder deles fazer utilização. E aqui está a chave, como diz Allan Kardec, para a solução de quase todos os problemas humanos: as fobias, as neuroses, os medos, a culpa que remanesce, as questões da saúde que às vezes eclodem de uma encarnação para outra, porque o corpo astral, o perispírito, está lá danificado por atos físicos ou morais do passado. Então, eu deixo a curiosidade dos amigos de começarem a pesquisar isto como um elemento de ajuda, de socorro, de compreensão do perispírito. Então, eu acho que agora, né, a gente conseguiu entender aquela questão de que ele é inseparável, né? O perispírito é inseparável do espírito, mas ele deixa aí uma parte. O que é separável e o que é inseparável? Os 3 corpos superiores, o espírito, o corpo átmico, o corpo búdico e o mental superior, esses são permanentes e eles guardam todos os registros e informação do espírito. Ali está a consciência, a sede da memória, todos os bancos de dados. Agora, os outros, o mental inferior, o corpo astral, o corpo etérico, o corpo físico, bom, o corpo físico ele já desaparece através do fenômeno da morte. O corpo etéreo, que é fluídico, gasoso, horas depois da morte ele também evapora. Aliás, onde atua a homeopatia? Onde atuam os florais? No duplo etéreo. Qual é a função do duplo etéreo? Que André Luiz tão bem detalha para nós em sua literatura. A função do duplo etérico é garantir a saúde do corpo. Ele recebe as energias que vêm do espírito para lá, ele tem um conjunto de chakras, diferente do conjunto de chakras astrais, ele recebe a energia, organiza e distribui. A função do duplo etérico é manter a saúde do corpo. Por isso que a homeopatia e outras terapias semelhantes atuam no duplo etérico. Ela gera o equilíbrio ali para depois gerar saúde no corpo. A gente precisa estudar isso. Agora, as 4 de cima são materiais, físicas. E essas a gente pode abrir mão, porque nas 3 de cima, o espírito e as outras 2, contém todo o banco de dados de informações do espírito, que pode, com ele, se transportar a um outro mundo e com essas informações lá formatar um novo perispírito no que diz respeito à sua parte material, física, porque a parte fluídica já está aqui sempre composta e unida ao espírito. Então, essa é a explicação. Bom, como que Jesus promovia as curas? Nós sabemos, espíritas, que ele não fazia milagre. Na verdade, ele conhecia perfeitamente essas estruturas, lia essas estruturas e sabia exatamente onde precisava atuar, nos escaninhos da alma, né? Bom, ele tinha capacidades que nós estamos muito longe disso, mas ele atuava exatamente nesses departamentos, produzindo os ajustes para poder, finalmente, obter aquilo que as pessoas chamavam de curas, que nada mais eram do que
capacidades que ele tinha desenvolvidas para ajustar isso da maneira que fosse necessário. Vou deixar uma mensagem aqui sobre isso, que não são duas mensagens que não são minhas, tá? A primeira, do Espírito da Verdade, no capítulo 6 do Evangelho: Espíritas, amai-vos, este primeiro ensinamento, instruí-vos o segundo. Olha, Kardec já partiu há muito tempo. O que nós estamos nos instruindo a respeito do perispírito, se o nosso codificador diz que ele é a chave para solucionar a maior parte dos problemas humanos. Então nós não nos incomodamos com os problemas humanos? Nós não nos incomodamos com o sofrimento dos nossos semelhantes? É isso que nós estamos, de alguma forma, dizendo. Depois, Paulo, o apóstolo, no capítulo 15, item 10 também do Evangelho, diz o seguinte: submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Porquanto uma virtude negativa não basta. É necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister se torna ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. Não fazer todo o bem que está ao nosso alcance é um mal, queridos irmãos. O nosso codificador pediu que nós estudássemos e compreendêssemos. Fica aqui o convite para cada um refletir sobre isso. E se depois alguém quiser dialogar através do nosso blog, no privado, podem mandar mensagens que nós teremos prazer em conversar a respeito desse tema. Um grande abraço a todos, muita paz.